Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 17, dando continuidade às exposições em Atos. Atos 17, a exposição será dos versos 22 até o verso de número 34. Atos 17, versos 22 a 34, assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se eu de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta mais uma vez no Teu santo dia para ser exposta, Senhor. Rogo a Ti que sejas gracioso comigo e que me concedas a graça de expor a Tua palavra de modo claro, simples, para instrução, edificação, exortação, consolo do Teu povo, bem como para a salvação dos perdidos. Tem misericórdia de mim, dá-me vigor físico e, sobretudo, Pai, espiritual, para proclamar e ensinar a Tua palavra. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós podemos, irmãos, afirmar que em todo canto deste mundo não há ninguém que possa abrir a boca e dizer que não é religioso, porque todos os homens são religiosos. Até mesmo aqueles que não possuem algum tipo de religião são religiosos. Até mesmo os céticos, os ateus, eles têm algo que eles servem, algo que eles adoram, algo que eles transformam para eles num ídolo, numa divindade. E então passam ainda que inconscientemente, servir a este seu ídolo, que exige dele sacrifício, obediência e culto. Não há ninguém que diga que não é religioso, porque todos, de uma ponta a outra, são religiosos. Isso é natural do homem. O homem é inclinado a isso. Isso está no seu coração. A inclinação para adorar algo ou alguém, ao Deus verdadeiro ou à criação de Deus. Ou Deus verdadeiro ou falsos ídolos. Quando nós olhamos para o texto
desta noite, nós nos deparamos com um contexto onde há várias pessoas de uma cidade pagã envolvidas com uma adoração não ao Deus vivo e verdadeiro, mas a falsos deuses. E assim, irmãos, nós vimos, inclusive na última exposição em Atos, nós vimos como o apóstolo Paulo, depois de sair de Bereia, ele vai na providência do Senhor para uma cidade chamada Atenas. E ao chegar lá, e ao andar pela cidade, ele se depara com a idolatria daquele contexto. E vimos como aquilo deixa o apóstolo Paulo grandemente aborrecido, indignado, irado, porque ele vê muitos ídolos, milhares e milhares de ídolos. Como alguém disse, referindo-se a Atenas, nesta cidade, é mais fácil você encontrar um Deus do que um homem. Um ídolo do que um homem. Tamanha a idolatria daquela cidade. O apóstolo, então, zeloso pela glória de Deus, ele vai ter uma indignação interna. Ele vai se irar, ele vai se aborrecer, porque a glória do Senhor Deus está em jogo. Ele não pode não ser zeloso, ciumento com a glória do seu Deus, que não divide a sua glória com ninguém. Contudo, ainda que o apóstolo Paulo, nós vimos, ele tenha ficado grandemente indignado, aborrecido com aquilo que estava acontecendo naquele contexto, ainda assim nós vemos o apóstolo Paulo se envolvendo com a proclamação do Evangelho. A sua indignação não foi algo que o impediu de seguir em frente e positivamente mostrar a sua insatisfação com o contexto miserável no qual se encontravam aquelas pessoas. E a sua insatisfação com aquela decadência se mostra no seu zelo, não somente pela glória do Senhor, mas o seu zelo no anúncio do Evangelho, a fim de que aqueles homens possam conhecer a verdade, a fim de que eles abandonem os falsos ídolos e se voltem à adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. E era exatamente para este Senhor, Deus vivo e verdadeiro, que o apóstolo Paulo tinha o interesse de conduzir esses homens. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo, ele tem um interesse de fazer com que essas pessoas sejam servos do Senhor e adoradores do Deus vivo. Ele então, irmãos, no meio do Areópago, ele vai começar o seu discurso. E o seu discurso envolve o seguinte, ele diz, verso 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse. Então note, ele está ali no Areópago, que pode ser uma referência a um lugar geográfico. O Areópago poderia ser também uma referência àqueles que faziam parte do conselho da própria cidade de Atenas, homens de influência que governavam a cidade, que deliberavam sobre julgamentos e tratavam sobre questões relacionadas à justiça, à educação, à formação, à cultura. Mas o ponto é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele é levado ao Areópago diante de homens que haveriam ali então de não julgá-lo necessariamente. O apóstolo não estava sendo levado para um tribunal a fim de ser condenado ou absolvido. Ele estava ali, agora, sendo convidado a falar mais acerca daquela sua doutrina. Ele então, ele vai se levantar no Areópago e ele diz então, senhores atenienses. Ele vai se utilizar, irmãos, de um tipo de linguagem utilizada pelos mestres daqueles dias na sua introdução, no modo que ele se dirige aos atenienses. Ele quer a atenção deles.
ele sabe como chamar inicialmente a atenção dessas pessoas ao seu próprio discurso. Ele começa com palavras cordiais, com palavras bondosas. Não há, inicialmente, nessas palavras, nenhum tipo de ofensa. Senhores atenienses. Mas então, logo em seguida, após esta sua palavra inicial, dirigindo-se a esses homens, ele vai começar a tratar sobre o ponto dele, de modo muito direto, a fim de convencer aquelas pessoas. Ele diz, em tudo, em todas as coisas, eu, o apóstolo, vos vejo acentuadamente religiosos. Ou seja, eu vejo que vocês são grandemente religiosos. Essa palavra traduzida por religiosos pode também ser traduzida por supersticiosos. Vocês são acentuadamente supersticiosos. Vocês são muito interessadas e agarradas à religião e à superstição, a coisas que são bobas, a coisas que não fazem sentido. Mas é interessante também, irmãos, considerarmos o seguinte, que ao falar que essas pessoas eram acentuadamente religiosas ou acentuadamente supersticiosas, essa palavra de Paulo, ela pode ser considerada como uma introdução dúbia, porque pode levar as pessoas a pensar, ele está me elogiando ou ele está me ofendendo? Porque alguns poderiam pensar de modo negativo, vocês são supersticiosos e pessoas simplesmente religiosas. E pessoas que estão envolvidas com a religião, mas apenas por mera superstição. E não há verdadeiro coração nisso. Vocês somente são pessoas que se envolvem com tais coisas. Ou que ele estaria elogiando, dizendo, eu admiro a religiosidade de vocês. Então, ficaria no ar, então, para aquelas pessoas, se ele estaria ali ofendendo ou se ele estaria ali dirigindo-se de modo positivo, achando algo bom no interesse religioso dos atenienses por algum tipo de divindade. Ele fala isso por causa do que ele observou. Ele observou ao seu redor e ele percebe muitos ídolos. Essas pessoas são apegadas a esse tipo de coisa. Algumas pessoas dirão, ao olhar para essa primeira palavra do apóstolo Paulo, que na realidade, depois da sua apresentação inicial, em palavras cordiais, ele vai dizer que essas pessoas, elas são envolvidas com superstição e com coisas de demônios. Eles estão envolvidos com a idolatria, envolvidos, portanto, com coisas relacionadas a demônios, a coisas demoníacas. E que o apóstolo Paulo, então, ele não está aqui de modo algum tentando falar com essas pessoas sem de algum modo revelar para elas a grande miséria do estado ou das coisas com as quais elas se envolviam naquele contexto. E veja, irmãos, a religiosidade é algo que de fato é evidente, não somente no meio dos dias de Atenas, nos dias de Paulo, mas em nossos dias. Andemos por aí, irmãos, e veremos como as pessoas são acentuadamente religiosas, como as pessoas são supersticiosas, como as pessoas gostam de se apegar a algum tipo de religião e então se agarram a tais coisas e até mesmo essas coisas de superstição existem até mesmo dentro da própria igreja. Pessoas que não querem passar por baixo de uma escada porque vai ter algum problema. Pessoas que não querem ver um gato preto ou pegar um gato preto porque imagina que vai ter algum tipo de problema. Quanto mais criar um animal desse, né? Algumas pessoas imaginam, alguns irmãos aqui têm gato preto e com certeza não tem algum problema com isso. Mas o fato é, algumas pessoas supersticiosas vão imaginar que
essas coisas vão trazer algum tipo de benefício ou agouro, algum tipo de benefício ou coisas ruins, porque são pessoas envolvidas com a superficialidade de tudo que é religião e acabam então se tornando pessoas cheias de ideias que não fazem o menor sentido na cabeça. Isso acontecia naqueles dias e isso acontece também em nossos próprios dias. Então o apóstolo Paulo olha para eles e diz, olha, vocês são, sim, religiosos. E eu vi isso, constatei com os meus próprios olhos. Como? Verso 23. Passando, por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto. Então, ele caminhou e com atenção observou tudo aquilo que servia para a devoção dessas pessoas. E então, observando os objetos de culto, encontrei também, entre muitos altares erguidos, um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Alguns vão entender que a tradução poderia ser ao Deus que não pode ser conhecido. Mas nos parece que, na realidade, a tradução mais adequada é ao Deus desconhecido. Porque o apóstolo Paulo vai mostrar no seu argumento que esse Deus pode ser conhecido. Então, ele diz, olha, um altar a um Deus que é desconhecido. Desconhecido para quem? Um altar a um Deus desconhecido para os atenienses. Então, eles criaram um altar, irmãos, a um Deus desconhecido, porque eles temiam, de algum modo, ser punidos por um Deus que não fosse adorado por eles. Então, para evitar a ira de algum Deus que eles não conheciam, eles então criaram um altar e adoravam esse Deus desconhecido. Eles temiam a fúria desse Deus que eles não conheciam. O apóstolo Paulo, então, se valendo daquilo, vai então apresentar para eles o único Deus vivo e verdadeiro. Ele diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse que vocês estão adorando aí é, na verdade, aquele que eu proclamo. E veja, ele não está aqui de modo algum querendo dizer que aquele altar e aquilo que estava no altar era Deus. De modo nenhum. Ele vai se utilizar daquela figura para falar acerca de Deus. Mas ele não diz que Deus é o altar, ou que Deus estava no altar. Mas ele vai usar aquilo como um ponto de partida para que ele possa falar acerca do Deus verdadeiro. Ele vai se utilizar daquela ocasião oportuna para falar acerca de Javé. É isso, então, o que o apóstolo Paulo está, irmãos, fazendo ali. Ele vai olhar para a figura do Deus desconhecido e passa, então, a falar acerca do Deus que pode e deve ser conhecido para aquelas pessoas, para os atenienses. Ele, então, irmãos, ele vai começar dizendo, olha, esse a quem vocês adoram sem conhecer. Então perceba, eles estavam ali se prostrando e adorando algo que não conheciam. E veja, nós podemos afirmar inicialmente, logo de cara, que a ignorância, irmãos, é o que leva os homens à idolatria. O desconhecimento do Deus verdadeiro é o que leva os homens à idolatria. E veja, nós estamos falando sobre Atenas, um lugar onde as pessoas imaginavam que possuíam todo o conhecimento. E aqui está a ironia. Eles não conhecem a Deus. Então, o apóstolo, ele não pode perder, irmãos, este ponto de contato agora. Ele tem, então, de aproveitar aquela ocasião oportuna para falar acerca de Javé. Então, uma coisa que nós podemos entender e, primeiramente, aplicar para nós, irmãos, é o seguinte.
Os homens vivem adorando neste mundo aquilo que não conhecem. E os homens vivem falando acerca de suas próprias divindades e suas devoções particulares a todo momento. Você não precisa pedir. São tantos aqueles que se revelam ou se mostram diante dos nossos olhos, falando de algum modo acerca da sua própria religião. E uma coisa que nós precisamos estar prontos é para nos utilizarmos da ocasião oportuna para falarmos acerca de Deus. Nós precisamos, como veremos o apóstolo fazendo, tentar encontrar um ponto de contato para que possamos falar acerca do Deus que nós conhecemos. Então, não podemos dizer, irmãos, que não temos oportunidade para isso. As oportunidades surgem o tempo inteiro. O que acontece é que nós, na maioria das vezes, não estamos atentos o suficiente ou dispostos o suficiente para falarmos para as pessoas acerca de Deus, quando uma ocasião oportuna surge diante dos nossos olhos. Os homens, a todo tempo, se mostram diante de nós como pessoas envolvidas com algum tipo de devoção, e nós precisamos, então, nos valer das verdades de Deus para apresentar a essas pessoas o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, ele vai a Deus e o Evangelho, irmãos, aqui, e nós veremos, sem se utilizar diretamente da Escritura, ou, melhor dizendo, há textos diretamente da Escritura. O público dele, irmãos, é outro. Ele não está falando aqui na sinagoga, está falando com pessoas que não conhecem a Escritura. Então, o que é que ele vai fazer? Ele não vai desprezar a Escritura. Ele não vai entrar com um tipo de argumentação do tipo, uma vez que a pessoa não conhece Deus, vou falar na mesma linguagem dela, sem falar acerca de Deus, porque, afinal de contas, elas não conhecem a Deus. Não. O apóstolo Paulo, ele vai introduzir Deus naquele momento, naquele contexto, mesmo sem de modo algum a desconsiderar o Evangelho. Ele não pode apresentar ou tratar com as pessoas acerca de Deus, negando Deus. Não há neutralidade aqui. Não há como sermos neutros. Ele tem de ir com todo o seu fundamento e arcabouço para apresentar Deus, ainda que os homens não o conheçam. Então, a apologética pressuposicional, que vai apresentar Deus para os homens, entra falando acerca da realidade de que Deus existe. Não é tentando provar que Deus existe, mas já afirmando que Deus existe. É assim que a Bíblia começa. A Bíblia não fica tentando provar a existência de Deus. No princípio diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que os pagãos peguem e se deparem com a realidade de que Deus existe, queira você ou não crer nesta verdade. Então, nós precisamos, irmãos, estar engajados, cheios da palavra, engajados e prontos para, no momento em que nos depararmos com pessoas que estão prontas a se devotar a outras divindades, a falarmos acerca do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai então não contextualizar ou negociar o Evangelho, mas ele vai se utilizar do Evangelho aplicando a um contexto bem específico. Ele vai adequar o Evangelho, sem negociá-lo, ao público que estava diante dos olhos dele. Eles precisavam entender que a linguagem usada era uma linguagem distinta daquela usada ao se deparar com um grupo de pessoas envolvidas com a religião judaica. Então ele vai falar, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu venho proclamando. E veja, são homens que adoram sem qualquer tipo de conhecimento. E é interessante porque é necessário conhecer para adorar. É necessário conhecer para adorar de modo que seja adequado. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 4,
nós nos deparamos com algo assim. Cristo com a mulher samaritana. A partir do versículo 19, a palavra nos diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o quê? O que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, uma adoração sem qualquer tipo de conhecimento. A verdadeira adoração está fundamentada no conhecimento substancial daquele que é objeto da nossa adoração. Mas essas pessoas eram grandemente cegas, irmãos. Eles estavam prontos a se devotar a absolutamente tudo que surgisse diante dos olhos deles. O apóstolo Paulo, então, diz para eles e vai começar a apresentar quem é este Senhor. E então ele vai começar a falar a partir do versículo número 24. E ele vai começar a falar, irmãos, utilizando-se de vários textos da Escritura, sem citá-los ao pé da letra. Ele vai apresentar a verdade da Escritura de Deus, falando sobre a criação, bem como sobre a providência. O apóstolo Paulo vai citar aqui, fazer referência a Gênesis, ele vai fazer referência ao livro do profeta Daniel, ele vai fazer referência a Isaías capítulo 42, ele vai fazer referência ao Salmo 50, ele vai fazer referência a vários textos da Escritura para fundamentar as verdades que ele vai afirmar aqui nesta ocasião. Então, ele começa dizendo no verso de número 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele começa dizendo, olha, esse Senhor que eu estou falando, o nome dele é Elohim, é Deus. E esse Deus é o Deus que fez o mundo. Ele criou todo o universo. E quando ele fala sobre o mundo, ele está se referindo aqui à criação de todo o universo, de todas as coisas, céu, terra e tudo aquilo que habita nos céus e na terra. O Senhor Deus é aquele que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então, perceba, ele está então afirmando, olha, vocês, epicureus, que imaginam que o mundo veio à existência por meio do acaso. Os epicureus, eles eram materialistas, eles eram pessoas naturalistas, eles não acreditavam necessariamente na existência de Deus e acreditavam que o mundo veio a existir e tudo que passou a existir não por uma força pessoal, mas já por algo espontâneo. E eles então têm um pensamento equivocado. O apóstolo então, ele vai refutar eles dizendo, olha, Deus foi quem fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele, então, Senhor, Adonai, do céu e da terra. Ele não é somente o Criador, ele é também o Senhor soberano. Ele é aquele que governa absolutamente. Ele é aquele que reina absolutamente, tanto no céu como na terra. E ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele fala, irmãos, aqui sobre o poder, sobre a soberania e sobre, irmãos, o fato de que Deus é um Deus que não pode ser aprisionado a um lugar específico. É Deus infinito, é um Deus que é, irmãos, onipresente, é um Deus que é infinito, que é imenso e que não pode ser contido ou aprisionado a um lugar sequer. Então ele está falando, olha, esse Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Pela palavra do seu poder, ele criou absolutamente
todas as coisas. O apóstolo Paulo está fazendo referência aqui a Gênesis. Deus que trouxe todas as coisas à existência do nada. Foi o Deus que também criou vocês. Por quê? Porque os atenienses são parte da criação. Ele diz tudo o que neste mundo existe. Portanto, vocês, atenienses, foram criados por este Deus. E esse Deus, ele não somente os criou, mas ele é um Deus que se coloca na posição de um Deus soberano sobre tudo, inclusive sobre vocês. Inclusive sobre vocês. Então ele vai falar, olha, vocês são pessoas que estão não somente na posição de criados por Deus, mas também na posição subordinada a este Deus que é Senhor dos céus e da terra. Ele é aquele que verdadeiramente reina. Então, percebe, irmãos, que ele está, na sua apologética, indo de encontro a todos os conceitos e ideias, tanto dos epicureus como dos estoicos, nos seus dias. E ele então fala, e esse Deus é imenso, esse Deus ele é transcendente, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso nos lembra das palavras de Davi no livro aos Reis, que o Senhor ele não habita numa casa feita por homens, num templo feito por homens, no santuário feito pelas mãos dos homens. Ele é maior que tudo isso. O Senhor é imenso. O Senhor ele é transcendente. Ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo não está aprisionado a lugar algum. Ele não é como os deuses criados por vocês, atenienses, que estão aprisionados a um lugar, que estão presos em santuários, santuários feitos por mãos humanas. Então, note que ele vai começar, irmãos, a mostrar a ideia de que o que vocês criaram, sim, é aprisionado. Porque o que vocês criaram é apenas criação das mãos de vocês. Quando ele vai falar aqui, irmãos, sobre o fato de que não habita em santuários feito por mãos humanas, isso indica muito da idolatria daquelas pessoas. Que tudo era de fato feito pelas mãos dos homens. No Antigo Testamento, há sempre aquela linguagem de animais ou coisas, ou objetos, ou ídolos feitos por mãos humanas. Mas o Senhor Deus não fora feito por mãos humanas. Ele não habita, ele não está aprisionado a estes lugares, como as suas próprias divindades inanimadas, como as suas próprias divindades que não têm vida. O Deus que eu anuncio é todo-poderoso, é soberano e é transcendente. Ele não está preso a um lugar. Ele não está. Muitas pessoas imaginam que o Senhor Deus é um Deus tão pequeno, mas tão frágil, que ele está aprisionado a algum lugar específico. E, irmãos, não podemos de modo algum cair nesse tipo de pensamento equivocado de que o Senhor Deus ele está aprisionado às quatro paredes de qualquer lugar. O Senhor Deus se faz presente aqui, mas ele não está aprisionado a este lugar. Eu me refiro, irmãos, às quatro paredes. Mas todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor Deus se faz presente em seu meio. Mas ele, irmãos, não está aprisionado a nada. Nem os céus dos céus podem conter o nosso Senhor, nos diz a palavra. Então, essas pessoas não poderiam conceber o Deus apresentado por Paulo como um Deus assim pequeno, frágil, minúsculo. Não, nós devemos ter uma imagem e uma visão do nosso Deus como um Deus todo-poderoso que criou o mundo, como um Deus que é soberano sobre nós, sobre nossa vida, sobre tudo quanto somos, sobre tudo o que nós fazemos.
E que esse Deus, irmãos, é tão glorioso e tão grande que nós não podemos prendê-lo a um lugar em particular, concebendo a ideia de que Deus, ele não está em todo lugar. Deus, ele está em todo canto e ele não pode ser aprisionado a lugar algum. Este é o Senhor Deus a quem nós servimos. Mas ele vai mais além, irmãos. Ele vai dizer, olha, esse Senhor Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas como os seus deuses. E nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Veja, ele está dizendo, olha, o Senhor Deus, ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Porque o que acontecia? Aqueles homens e os pagãos, isso acontece em nossos dias ainda, em várias culturas, em nossa cultura, as pessoas levam oferendas aos seus deuses. Levam alimento para os seus deuses. Levam objetos para os seus deuses. Porque os deuses dessas pessoas são deuses que precisam, que necessitam da atenção, do cuidado, de alimento, de objetos, precisam das pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Deus não precisa de ninguém. O Deus que eu anuncio não necessita das suas criaturas. O Deus que eu anuncio não necessita dos seus servos. O Deus que eu anuncio, ele é autoexistente. Ele não foi criado por homens. Ele sempre existiu. O Deus que eu anuncio, ele é autoexistente e autossuficiente. Isto quer dizer que ele é independente. Ou seja, ele não precisa nem de mim, nem de ti, para ser quem ele é. Ele não precisa de nosso alimento, ele não precisa de nossas oferendas, ele não precisa de nosso cuidado, ele não precisa de absolutamente nada de suas criaturas. Nós somos absolutamente dependentes dele, como a palavra nos mostrará aqui. Mas Deus não é dependente de nós. Ele tem tudo o que ele precisa nele mesmo. Então ele está dizendo, olha, o Senhor Deus, ele é este Deus. Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de absolutamente nada, nem de absolutamente ninguém. E isso, irmãos, deve ser algo maravilhoso para nós. Saber que Deus não precisa de nós. Saber que Deus não depende de nós. Saber que Deus, ele só precisa dele. Veja, ele requer nossa adoração, mas não é porque ele precisa. Ele nem é, na sua glória, nem é aumentada nem é diminuída. Ele sempre será o glorioso Deus. Mas ele requer nossa adoração. E nós é que somos beneficiados por ele. Nós não levamos oferendas para Deus. É Deus quem nos dá. É Deus, irmãos, que nos dá, por exemplo, este banquete espiritual. Não levamos para ele um banquete. É ele quem nos dá o pão e o vinho para nutrir a nossa alma num banquete maravilhoso para a nossa própria caminhada neste mundo. Nós é que necessitamos do Senhor. O Deus de vocês é muito fraco, diz o apóstolo Paulo, em outras palavras. O meu Senhor, sim. O Deus que apresenta a vocês é um Senhor que é grandioso. Esse Deus que não precisa de nada, nem de ninguém, ele vai dizer. Por quê? Porque ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja, ele diz, ele não precisa de ninguém, mas você precisa. Ele não precisa de ninguém. Ele não é servido por mãos humanas. E aqui, irmãos, você pode pensar no Salmo 50, viu? Depois o Salmo 50. Ele está fazendo referência, provavelmente, ao Salmo de número 50. Mas ele diz, olha, esse Deus que não precisa de nada, revela que você precisa dele. Ele é autossuficiente, mas você não é. Ele é autossuficiente, independente, mas você é alguém que precisa absolutamente dele.
ele diz para o ateniense, você precisa de Deus. Pois ele, este Deus, é ele quem dá vida. Foi ele então que deu vida a vocês, atenienses. É ele quem dá a vocês a respiração. Você aspira e inspira. A cada momento, respira e expira. A cada momento, porque Deus faz isto. Porque Deus dá isto a você, vida, respiração e absolutamente todas as demais coisas. É o Senhor, então, quem faz tudo isso. Então, irmãos, ele queria levar essas pessoas a um reconhecimento da sua dependência desse Deus vivo. Eles imaginavam que foram criados por um acaso ou uma força impessoal, mas ele vai dizer, não, foi Deus quem deu vida a vocês. Assim como Deus, irmão, nos deu vida. O Deus que nos dá a vida é o Deus que nos toma a vida. O Deus que nos traz a existência, como ele vai dizer, é o Deus que faz com que não existamos mais. Ele então deixa isso muito claro para essas pessoas. Ele é aquele que faz, irmãos, com que nós respiremos. Ele é quem faz com que nossos pulmões fiquem cheios de ar. É Deus então, irmãos, aqui, quem faz todas essas coisas. E ele diz então, vocês dependem dele, vocês dependem da sua providência. O Deus que criou tudo. Não é o Deus que deixou as coisas seguirem em frente como que se fossem governadas pelo acaso. O Senhor é aquele que governa e sustenta. Aqui ele começa a falar sobre a santa providência do nosso Deus. Irmãos, nós não somos deístas. Nós não somos pessoas que imaginam que o Senhor Deus criou todas as coisas, deu corda, lançou e agora não tem nenhum tipo de relação com aquilo que ele criou. Deus, ele continua a todo instante, em todo momento, sustentando cada uma de suas criaturas em suas mãos, dando exatamente tudo aquilo que cada um de nós precisamos, como o ar que nós respiramos. Aqueles homens respiravam o ar criado pelo Senhor e negavam o Senhor com as suas palavras. Se eles fossem coerentes, eles deveriam parar de respirar. Eles deveriam rejeitar aquilo que Deus dá, uma vez que rejeitam o próprio Deus apresentado pelo próprio apóstolo Paulo. E é isso que deveriam fazer todos aqueles que rejeitam Deus como Criador e como sustentador. Porque é Deus quem faz todas essas coisas, ainda que eles queiram negar, apesar de estarem plenamente conscientes desta realidade. O Salmo de número 104, irmãos, fala sobre isto. Sobre o fato de que o Senhor dá respiração e se Ele tirar, todos perecem. Os animais e os homens. Que coisa impressionante a realidade apresentada por Ele aqui, irmãos. E como devemos ser gratos pelo Senhor Deus que nos criou e que nos sustenta a todo instante. Você não é autossuficiente, irmão. Você não é independente, irmão. Todos nós dependemos de Deus em cada segundo da nossa vida. Se o Senhor Deus apartar de nós a sua providência em um único segundo, não somente a nossa vida em particular, mas o mundo inteiro vira um inferno. Como necessitamos desse Deus que governa tudo nos mínimos detalhes. E esse Deus, ele precisa ser conhecido por seus atos de criação, pelos seus atos de providência. Ele apresenta para esses homens esta realidade. O apóstolo fundamentando tudo na verdade de Deus. Mas ele diz mais. Ele vai falar para esses homens assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então veja só, é interessante isto. Ele vai dizer, de um só fez
toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O apóstolo Paulo, irmão, está falando sobre quem aqui? Adão. Mais uma vez, ele está tratando Adão aqui como um personagem histórico, de fato. Alguém que, de fato, existiu. Ele diz, todos descendemos dele. Todos descendemos dele. E por que ele diz isso? Porque os homens daqueles dias imaginavam, e os atenienses concebiam na sua prepotência, de que eles tinham uma linhagem absolutamente diferente da linhagem de todos os outros homens de todas as outras nações. Eles descendem dos deuses, eles descendem de outras coisas, mas não da mesma descendência dos outros homens comuns de outra nação. Paulo então vai dizer para ele, não, meu amigo, todos nós descendemos de um homem. Todos, inclusive vocês, atenienses, de um só Deus fez toda a raça humana de Adão. E é interessante, ele diz toda a raça humana. Ele não diz raças. Não existe raças, irmãos. Existe raça humana. O animal não é da raça humana. O negro e o branco é da mesma raça. Por essa razão, inclusive, o racismo é algo que deve ser abominável. Porque não existe pessoa de uma raça diferente da nossa. Todos nós somos da mesma raça, a raça humana. O que não é da raça humana é animal. O que não é da raça humana é criatura. Ele diz, olha, ateniense, você não deve ter um preconceito com ninguém. Porque você também descende de um único homem, Adão. Ele fez de Adão com que toda a terra fosse habitada por descendentes deste homem. Mas não somente isto. Você não somente descendem do mesmo homem que todas as outras nações. Esse Senhor é soberano. Ele fixou, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ele estabeleceu hora e ele estabeleceu lugar. Ele deu para vocês existência em algum lugar, e em algum tempo, em algum momento, e ele deu existência e lugar para vocês em alguma habitação. Isso tudo veio da parte do próprio Deus. Ele estabeleceu tudo. E ele colocou cada pessoa, cada nação, em seus devidos lugares, em suas próprias habitações, espalhadas em todo o mundo. Como nós contemplamos ainda em nossos dias. Foi Deus quem espalhou, dispersou, estabeleceu os limites da habitação de toda a raça humana. Foi Deus então. Então, percebe, irmãos, o tempo inteiro Paulo está querendo fazer com que essas pessoas compreendam que tudo vem da parte do próprio Senhor Deus. Ele nos colocou aqui, irmãos, estabelecendo aqui os limites da nossa habitação. Foi Deus quem colocou a gente aqui, no lugar onde nós estamos, na nação onde nós vivemos, na cidade onde nós moramos, no município onde nós moramos. Foi Deus. Foi Ele quem fizera tudo isso. E ele diz então aos atenienses, foi o Senhor quem fez tudo isso, ateniense. E por que o Senhor então criou o homem e colocou o homem no mundo? Para que o homem possa adorá-lo. Ele diz isso, verso 27, para buscarem a Deus, para que procurem a Deus, para que tentem encontrar a Deus. Foi para isso que Deus fez o homem, então, para que o busquem. Mas ele diz aqui, irmãos, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. E é interessante o que ele vai falar aqui. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês foram colocados para buscarem a Deus. Esse Deus que criou o mundo e tudo o que no mundo há, que governa todas as coisas pela sua providência. Mas fato é que se vocês buscarem a Deus, vocês não vão encontrar. Se vocês tentarem buscar a Deus,
com seus próprios esforços, vocês estarão como que tateando, e vocês não haverão de encontrar a Deus. Ele não está falando aqui que é possível os homens encontrarem a Deus, irmãos. Não. Ele está querendo deixar claro que se eles tentarem tatear, eles não vão conseguir encontrar. A criação revela que existe um Deus. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isto como o salmista no Salmo 19, que Deus existe. E os homens são, por essa razão, indesculpáveis, mas os homens só terão um verdadeiro conhecimento de Deus através da autorrevelação desse Deus por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Então, eles podem tatear, como que cegos no escuro, tentando encontrar algo, cegos que vivem na escuridão, tentando encontrar algo, mas não encontrarão o Senhor. Por essa razão, então, o apóstolo Paulo, ele se mostra como alguém ali pronto para fazer com que os homens tenham algum conhecimento do Deus que pode e deve ser conhecido pelos homens. Ele então, irmãos, vai falar para essas pessoas deste modo. Vocês foram criados para buscarem a Deus, mas vocês não encontram a Deus. Esse Deus que não está longe de cada um de nós. E veja, irmãos, ele vai rebater aqui sempre, não é? Os epicureus que imaginavam que Deus, se existe, está longe demais da gente, não tem relação nenhuma com a criação. E ele também combate, irmãos, muito do panteísmo, que imaginavam que Deus é tudo, o panteísmo que estava ali envolvido com os estoicos, que imaginavam que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele então refuta eles, né, dizendo, olha, o Senhor foi quem criou todas as coisas. Ele não é a matéria, ele criou todas elas. E esse Deus, ele está perto sim, mas não como imaginam os estoicos. Ele se faz presente em nosso meio. Esse Deus não está longe de cada um de nós. Ele não é um Deus impessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele está aqui. Ele está em nosso meio. Um puritano certa vez escreveu, Deus não está longe de cada um de nós. Ele está presente em todos os lugares. Está à nossa mão direita e possui o nosso interior. Tem os olhos sobre nós a todo instante e nos conhecem melhor do que nós mesmos. Os idólatras faziam imagens de Deus para que eles o tivessem consigo nessas imagens, cujo absurdo o apóstolo mostra aqui. Deus é um Espírito infinito que não está longe de cada um de nós e nunca mais perto, mas em certo sentido, mais afastado de nós para termos a ambição de percebê-lo ou fazê-lo presente para nós através de uma imagem. Ele está perto de nós para receber a reverência que lhe fazemos e dar as bênçãos que lhe pedimos. Onde quer que estejamos, mesmo longe de altar, imagem ou templo, o Senhor de todos é rico e chegado a todos os que o invocam. Aquele que quer que oremos em todo lugar, garante que não está longe de cada um de nós, seja de qual país, nação ou confissão religiosa, seja qual for a classe e a posição social que ocupamos no mundo, estejamos em um palácio ou em uma cabana, no meio de uma multidão ou sozinhos em um canto, em uma cidade ou em um deserto, nas profundezas do mar ou em terra firme, uma coisa é certa, Deus não está longe de cada um de nós. Deus está aqui. Deus se faz presente. Como diz o apóstolo, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Isso eles deveriam compreender. O Senhor está perto, mas não é a criação. Nós devemos entender. O Senhor que não é a criação é o Senhor que está junto a cada um de nós. Estava junto a eles.
não aprovando as suas práticas, certamente, mas está, irmãos, junto a nós que o servimos. O nosso Deus, ainda que concebamos a verdade de que Ele é transcendente, nunca jamais podemos esquecer o fato de que este Deus é imanente, que Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos, agora. Ele é Espírito, não pode ser visto. Mas o Senhor habita no meio do seu povo. O Senhor está conosco, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor está com cada um do seu povo a todo instante, não importa qual seja a ocasião. O nosso Deus, Ele se faz presente e está junto a nós, e isso deve servir para nós de consolo e, ao mesmo tempo, deve encher o nosso coração de grande temor, sobretudo quando fazemos aquilo que é desagradável a Ele. O Senhor Deus está junto a nós. Ele deixa isso tudo muito claro para esses homens. O Senhor, então, não está longe, Ele está perto. E esse Deus que está perto, é justamente por esse Deus que está perto e pessoal, que Ele nos sustenta, então. Mais uma vez, ele volta a falar sobre o fato de que o Senhor Deus é aquele que faz com que vivamos e nos movamos e existamos, irmãos. Ele diz, verso 28, pois nele vivemos no Senhor e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também deles somos geração. Ele vai citar aqui, irmãos, dois poetas daqueles dias. Um deles era Epimênides e o outro Erasto, salvo engano, o nome dele. Ele vai fazer referência a dois poetas. Um então disse, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo, como um claro conhecedor da cultura, vai se utilizar de algo que era caro para eles. Ele vai dizer, olha, por nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas Epimênides não fez o seu poema pensando em Deus, mas em Zeus, no principal deus do panteão deles. Mas o apóstolo Paulo vai se valer daquilo e vai dizer, olha, não é por Zeus, não é Zeus que nos faz viver, nos faz nos mover e nos faz existir. É Deus, é Javé, é Iavé. É o Deus que anuncia, o Deus que não está longe, que faz com que nós possamos viver. É Ele quem sustenta a nossa vida. Ele não somente nos deu vida, mas nos sustenta a todo instante. Nós só nos movemos de um lugar para outro. Nos deslocamos de um lugar para outro. Fazemos tudo o que fazemos porque o Senhor nos move. E nós só existimos, irmãos, e não somos consumidos, porque o Senhor é aquele quem nos preserva e nos sustenta a todo instante. Então ele queria fazer com que essas pessoas compreendessem, mais uma vez, é o Senhor, é Deus, não Zeus, é Javé, não Zeus, é Iavé, não Zeus, quem cuida de mim e me sustenta em todo instante. E nós somos, então, frequentemente persuadidos e lembrados desta verdade. É o Senhor, repito, quem faz todas essas coisas em nosso favor. Não somos sustentados pela força do nosso próprio braço. É Deus quem coloca cada um de nós em seus braços e nos guia nesta nossa peregrinação. Mas ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Porque dele também somos geração. Poeta escrevendo isso em referência a Zeus. Imaginando assim, nós somos uma emanação de Zeus. Nós derivamos de Zeus. Nós somos como que Deus envolvido. Deus é nós somos Deus. Nós somos envolvidos com a divindade. Eles imaginavam coisas dessa natureza. Mas o apóstolo vai dizer, olha, não, porque dele também somos geração de Deus, ou seja, fomos criados, viemos dele, foi ele quem nos trouxe à existência. O Senhor então, irmãos, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele vai se utilizar daquilo que aquelas pessoas tinham por mais caro
a sua poesia, o seu discurso, para falar acerca da verdade, lançando longe todo tipo de compreensão absolutamente inadequada acerca daquele que criou todas as coisas e do próprio homem. Então, tendo ele, irmãos, feito isto, ele vai dizer então, preparando-se para a sua exortação e aplicação do seu discurso, ele diz, verso 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação dos homens. Uma vez que fomos criados por Deus, não devemos pensar que o Deus que nos criou, antes de absolutamente todas as coisas existirem, que Ele é, de alguma forma, semelhante à sua criação. Deus é Espírito. E Ele não é semelhante àquilo que nós criamos. Ele não pode ser confundido, ele diria aos estoicos, com aquilo que você cria, com a criação, com a pedra, com o ouro, que você imagina que é também Deus. Não, ele é distinto de tudo isso. E ele não pode, de algum modo, ser trabalhado pela arte ou imaginação do homem. Ele não pode, de algum modo, ser formado ou criado. Não podemos fazer imagens de Deus. O apóstolo diz, está plenamente consciente, Deus é Espírito. Ele certamente se recorda da lei de Deus, que não podemos criar imagem do Deus vivo e verdadeiro de forma nenhuma. Não podemos, então, querer criar essas coisas com o propósito de nos devotarmos a Ele, porque o Senhor, Ele não aprova tais coisas e Ele não aprova esse tipo de adoração e culto falso à criatura no lugar do Criador. Porque era exatamente isso que os homens estavam fazendo ali. Eles passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E então se envolveram com todo tipo de corrupção. Não, irmãos. Podemos imaginar que pode ser comparado a qualquer coisa criada, como aquelas pessoas concebiam no seu contexto. Não. O apóstolo Paulo os reprova completamente, de forma nenhuma. O Senhor não pode ser algo criado pela imaginação do homem, como são os deuses de vocês. Fruto da própria imaginação, idolatria, do coração de vocês, cheios de inclinação e oposição ao verdadeiro Deus. E ele então, irmãos, vai começar agora a voltar para esses homens e agora aplicar a sua mensagem de modo direto. Ele diz, ora, então, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. É como se o Senhor tivesse desconsiderado o tempo em que aquelas pessoas viviam na ignorância. Porque agora, antes eles estavam na ignorância, agora eles têm conhecimento de Deus. Porque o Senhor agora os notificou. Antes eram ignorantes, mas agora notificados foram acerca do fato de que só existe um Deus e que é Javé. E agora, então, eles já eram indesculpáveis, mas eram ignorantes quanto ao verdadeiro Deus. A criação revela a Deus, mas não revela a Deus de modo suficiente. Mas agora eles têm uma introdução grandiosa e maravilhosa acerca deste Deus. E são agora, portanto, pessoas que carregam sobre si agora ainda mais culpa. Porque agora não podem dizer que são ignorantes quanto à existência do Senhor. Eles têm agora uma clara exposição acerca de Deus. Então o Senhor, agora, Ele notifica aos homens, a todos eles, que todos
em toda parte se arrependam. Note só, o apóstolo Paulo, irmãos, ele no seu discurso, ele não vai deixar de aplicar a palavra. Ele não vai deixar de aplicar a verdade doutrinária apresentada por ele. Ele vai aplicar diretamente ao seu público com um tipo de pregação do Evangelho que não é tão querida por muitos por aí. Porque as pessoas querem falar acerca de um Deus que é amor. Mas Deus é amor. Querem falar acerca de Deus. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo falou sobre amor. Mas note, irmãos, a pregação pura e genuína do Evangelho envolve também a clara declaração de que quando Deus é anunciado, todos devem, portanto, se arrepender dos seus pecados. Quando Deus é proclamado, todos os homens devem ser chamados ao arrependimento dos seus pecados. Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, em todo canto, abandonem o caminho vil, mau, perverso, pecaminoso no qual se encontram. E era a realidade daquelas pessoas, irmãos, ímpios, pagãos, longe do Senhor, que precisavam dar as costas para todo tipo de iniquidade e voltar a sua face para o Deus verdadeiro. E quando ele chama, irmãos, estas pessoas ao arrependimento, ele demonstra para nós, irmãos, quanto ele ama essas pessoas. A sua indignação não o privou de falar acerca do Evangelho que pode livrar os homens da idolatria. Paulo estava plenamente convencido de que os homens, mesmo idólatras, podem ser transformados. Podem ser transformados. Mas para isto, há necessidade do conhecimento acerca da verdade e um chamado à fé e ao arrependimento. Porque quando alguém é chamado ao arrependimento, irmãos, é também chamado à fé. Arrependimento e fé são os dois lados de uma mesma moeda. O arrependimento e a fé caminham juntos, ainda que sejam coisas distintas. A fé é algo positivo. É quando eu volto para o meu Senhor e olho para Ele, depositando a minha confiança nele. Eu me lanço sobre Ele, despindo-me de toda a confiança em qualquer coisa, em qualquer homem, em qualquer ídolo neste mundo. Eu vou me lançar sobre o Senhor, como você se lança depois de um dia cansativo de trabalho sobre a sua cama, sem qualquer tipo de temor. Como uma criança que se lança nos braços dos seus pais, plenamente convictos de que seus pais o abraçarão, que vão sustentá-lo nos seus braços. Ele confia plenamente. A fé nos chama a um conhecimento, a um consentimento da verdade e a confiança neste Deus. Mas não somente ao aspecto positivo, ao aspecto negativo, que envolve o arrependimento na minha conversão. É quando eu abandono o caminho vil. É quando eu me volto para o Senhor, dando as costas para o pecado. E o arrependimento, irmãos, vai envolver ali alguns aspectos. O verdadeiro arrependimento vai envolver uma questão que é consciente, uma questão racional. Essas pessoas são chamadas, então, à compreensão de que elas são pecadoras e que transgrediram a lei de Deus. Mas não somente isto. Essa pessoa, no arrependimento verdadeiro, ela vai ter uma questão não somente racional, mas uma questão afetiva, que vai mover as suas afeições. E ela agora vai se entristecer com a miséria do seu pecado e a sua condição. Mas em terceiro lugar, irmãos, o verdadeiro arrependimento vai envolver volição, vai envolver mudança, vai envolver o abandono de tudo que praticava e um caminhar em direção ao Senhor.
Tanto a fé quanto o arrependimento são obras feitas pelo próprio Deus. São dons de Deus. A fé e o arrependimento que vem das mãos do nosso Deus gracioso, que é dada aos homens. O apóstolo, irmãos, então os chama, arrependam-se e creiam no Evangelho. Voltem-se para o Senhor. E veja, irmãos, esta é a mensagem que nós devemos proclamar. É a mensagem que eu, como ministro do Evangelho, sou chamado a anunciar domingo após domingo. E você, como povo de Deus, é chamado a testemunhar. Falem para os homens acerca de Deus e digam: arrependam-se dos seus pecados. E a mensagem para você aqui esta noite, para você que não conhece a Cristo, é: arrependa-se. Abandone os seus falsos ídolos. Arrependa-se. Abandone aquilo que você tem como seu Deus. Abandone e volte-se para o Senhor. Do contrário, se você não se arrepender dos seus pecados, algo haverá de acontecer com você. Ele vai dizer: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Percebam, irmãos, o que é que o apóstolo vai fazer aqui? Se para muitas pessoas o discurso de mandar as pessoas se arrependerem é algo inadmissível, ainda mais para muitos falar sobre o inferno, que é? Sobre o inferno, irmão? Sim, o apóstolo fala sobre isso. Ele diz: olha, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, saibam que o Senhor estabeleceu um dia. E este dia vai ser o dia em que Ele haverá de julgar o mundo com justiça. Então perceba, irmãos, ele começa a falar: olha, um dia. Que dia é este? Ele não sabe. Qual o dia do julgamento? Não sabemos. Nem o Filho do Homem nos diz o Evangelho. Mas há um dia separado, estabelecido, não há como adiar nem adiantá-lo, em que o Senhor haverá de julgar o mundo com injustiça. Não. Haverá de julgar o mundo com justiça. Haverá de julgar o mundo com justiça, mas por meio de alguém. E quem vai julgar? Ele diz: por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Muitas testemunhas viram aquele que fora destinado e acreditado diante de todos. Ele ressuscitou de entre os mortos. Ele foi ressuscitado de entre os mortos. Sobre quem, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado de entre os mortos. Ele está vivo, não morto. Ele está vivo e ele haverá de julgar o mundo. Os gregos não admitiam esse tipo de ideia. Para eles, a história é circular. A história não tem um fim. Conceber a ideia de um juízo, o epicureu diria: peraí, meu amigo, eu não creio nem em Deus. E se haverá de ter um juízo, para mim não importa. O estoico diria: peraí, eu estou unido com Deus, Deus sou eu sou Deus, e então não há juízo. Mas Paulo diz: negativo, epicureu, você está enganado, estoico, você está enganado, todos estão enganados. O Senhor Deus separou o seu Filho para julgar o mundo e tudo que no mundo há. Há um fim estabelecido. E esse fim virá no grande dia, o dia do juízo final. Creiam vocês ou não. Perceba, irmãos, que palavra. Perceba, irmãos, que verdade. E veja, irmãos, de fato, é Cristo quem haverá de julgar, e o Senhor o separou e o destinou para isso. Olhem o que diz
a palavra do Senhor no Evangelho. João capítulo 5, por exemplo, vai nos dizer assim, a partir do verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por quem honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. O Filho do homem, o Filho de Deus é que vai julgar o mundo. Este é o Evangelho anunciado, irmãos, acerca do nosso Senhor. Que verdade, irmãos, grandiosa, que não pode deixar de ser anunciada por nós. E nossa fé nos apresenta essa realidade. A pergunta de número 88 do Catecismo Maior nos diz: o que acontecerá imediatamente depois da ressurreição? E a resposta é: imediatamente depois da ressurreição acontecerá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual o homem nem sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Não sabemos. Vigiem e orem. Mas o que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? Pergunta 89. Resposta: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo e sob clara evidência e plena convicção da própria consciência terão pronunciada contra si a terrível, porém justa sentença de condenação. Irmãos, ninguém será condenado ao inferno injustamente. Ninguém. Não haverá e não há absolutamente nenhum no inferno condenado de modo injusto pelo justo juiz. E nenhum deles podem ser tratados e considerados com pena aqueles que lá estão, ou algum tipo de consideração, porque eles não querem o Senhor. Como disse alguém, alguns imaginam, pode haver pessoas no inferno dizendo: eu queria crer no Senhor, eu queria crer no Senhor. Irmãos, não há, irmãos. Se alguém tentasse chegar lá no inferno e falasse para eles: olha, venham, a porta está aberta, corram para Cristo, eles chutariam a porta. Porque eles não querem Deus, eles não querem Cristo. Eles odeiam a Cristo, e lá estão por essa razão. O Senhor condena justamente os homens, eles odeiam a Cristo, sempre vão odiar. Não há ninguém no inferno querendo Cristo. Estão condenados justamente, sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Não terá fim. Cristo os condenará. Cristo os atormentará eternamente. Enquanto aqueles que creem em Cristo, no dia do juízo,
os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de alegria inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. E essa é essa a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja invisível desfrutarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Esse dia será terrível para os ímpios, mas para nós, os que conhecem a Cristo, será um dia glorioso. Enquanto aguardamos este dia, irmãos, devemos fazer o que diz Pedro, como lemos hoje na revelação da vontade do Senhor. Devemos viver justa e piedosamente, de modo santo, aguardando com expectativa a vinda do nosso Senhor. Esse é o Evangelho, irmãos, e concluindo aqui então, o texto nos diz, dos versos 32 a 34, rapidamente vamos considerar, o Evangelho for anunciado e o que acontece. Há 3 tipos de resposta à proclamação do Evangelho. O texto nos diz, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, eles não admitiam, não concebiam essa ideia, uns escarneceram. Então alguns zombaram, tiraram onda do discurso de Paulo, brincaram mesmo, zombaram daquilo que o próprio apóstolo Paulo estava dizendo, de modo tão sério e real, ainda que talvez as suas próprias consciências os reprovassem naquele momento. Uns escarneceram, mas outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles podem talvez ali ter sido sinceros. Queremos ouvir mais acerca disso em outro contexto, em outro momento. Ou talvez, estamos cansados de ouvir isso. Vamos dizer que a gente vai ouvir depois o que esse homem tagarela está falando aqui para a gente. Mas alguns se dispõem, possivelmente, a ouvir posteriormente. E certamente o apóstolo Paulo estaria pronto para tratar com eles mais a respeito daquela verdade. A essa altura, então, Paulo se retirou do meio deles. Paulo saiu. E qual foi, então, o fruto, irmãos? O fruto foi salvação. Não um número imenso, mas o texto nos diz. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, veja, algumas pessoas se arrependeram e creram em Cristo. Foram salvos. Mas ele vai citar alguns, e vai mencionar 2 nomes. Ele vai dizer, entre eles, esses homens, e também mulheres haviam, entre eles estava Dionísio. Quem era Dionísio? O texto nos diz, o Areopagita. Ou seja, ele era um dos membros do Areópago. Alguém certamente de influência lá. Alguma figura grande e importante. O Senhor os transformou, irmãos, por meio do Evangelho. Um pagão idólatra fora salvo. Mas não somente ele, um homem, nos diz o texto, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Alguns vão imaginar que era a mulher do próprio Dionísio. Mas nós podemos conceber e entender que, na realidade, ou provavelmente, tratava-se de uma mulher de grande influência que lá estava também. O Senhor salvou homem e mulher, pessoas grandes, pessoas pequenas, um número pequeno, mas foi o resultado da proclamação do Evangelho. Não foi Paulo quem salvou, foi Cristo por meio do Evangelho anunciado, foi o Espírito que aplicou no coração dessas pessoas, Cristo dando vida a elas, e ele deveria se alegrar e certamente se regozijou. Apesar de ser um número pequeno, não foram mais de 3.000 pessoas, como no discurso de Pedro. Não foi um número imenso, mas fora o que Deus havia reservado para aquela ocasião. Pessoas foram transformadas. O Senhor salva os idólatras. O Senhor salva o pagão. E isso deve, irmãos, nos motivar a continuarmos anunciando o Evangelho, chamando os homens a que creiam em Cristo
E eles poderão então fazer aquilo que lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, quando a palavra nos diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, abandonando os ídolos para servir a Deus. Foi isso que ali aconteceu. E acontece hoje, irmãos. O evangelho poderoso que salvou naqueles dias é o mesmo evangelho poderoso que salva hoje. Daí, irmãos, eu não posso me desanimar em proclamar este evangelho, mas devo seguir anunciando. E vocês também, empenhem-se, dediquem-se, testemunhem de Cristo. E o Senhor pode salvar até mesmo aquele maior pagão e idólatra que você conhece. O poder de Deus pode quebrar o coração e destruir os ídolos do homem mais perverso, pagão e idólatra que há no mundo. Não há quem possa resistir à graça salvadora de Deus. Seus eleitos não resistirão. Proclamem Cristo, anunciem Cristo e este crucificado. E quanto você que não conhece a Cristo aqui, o momento oportuno é hoje, o Senhor te notifica. Arrependa-se e creia no Evangelho. Criança, adolescente, jovem, homens adultos que não creem em Cristo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra proclamada nesta noite. Louvamos a Ti, ó Pai, porque assim como salvaste alguns ali em Atenas, o Senhor nos salvou dos nossos pecados, dos nossos ídolos. O Senhor nos transformou. Louvado, Senhor, seja o Teu nome. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor se compadeça daqueles que não conhecem a Cristo. Salva o Senhor por meio do Teu Evangelho. Revela Cristo. Transforma-os, ó Deus. É o que nós, ó Deus, te pedimos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos